todos, servidores, servidoras, beneficiários que integram aqui o INAS, Instituto de Assistência à Saúde do Servidor do Distrito Federal, que administra o plano GDF Saúde. Eu me chamo Ana Paula Cardoso, sou diretora-presidente aqui do INAS e tenho a grata satisfação de realizar hoje, de participar hoje, do primeiro webinário realizado pelo Instituto de Assistência à Saúde. Então, veio justamente em função da campanha do Setembro Amarelo, que busca essa conscientização pela importância da vida, da saúde mental, que tem uma total sintonia também, uma conexão com a saúde física. Eu quero deixar registrado aqui, já de antemão, os meus agradecimentos à CEPLAD, na pessoa do secretário Ney Ferraz, que gentilmente cedeu esse canal para a divulgação do webinário. E, além disso, também cedeu a participação dos nossos dois palestrantes, doutora Marcela e doutor Carlos Guilherme, aqui presentes. Desde já o meu agradecimento, também a parte de assessoria de comunicação, que tem nos apoiado, não só aqui no INAS, como a da CEPLAD também. Estou aqui na companhia da doutora Ana Paula Delgado, nossa diretora de Plano de Saúde, que fará agora a apresentação aí dos palestrantes. Então, boa tarde a todos. O nosso muito obrigada pela audiência. Em nome da nossa presidente Ana Paula Cardoso, agradeço aos beneficiários e seus dependentes que estão aí assistindo esse webinário tão importante, que é o webinário que trata do Setembro Amarelo. Só para contextualizar, em 1994, um jovem, Mike, de 17 anos, cometeu suicídio. E ele tinha um Mustang amarelo, e no velório os pais, os amigos distribuíram laços e informativos, condolências para aquelas pessoas que também passaram por isso e informações relevantes. Então, a partir daí, surgiu o Setembro Amarelo, que hoje é um evento mundial. Nós temos, hoje no mundo, 800 mil mortes por suicídio por ano, e no Brasil, 12 mil por ano, em especial acometendo jovens. Então, é preciso falar desse tema, e eu agradeço hoje aqui a presença da doutora Marcela Favarini e do doutor Carlos Guilherme. Ele é psiquiatra da Subsaúde, Marcela psicóloga, estão aqui para contribuir e dar mais informações sobre essa temática tão importante para nós. Então, convido em primeiro lugar Marcela Favarini, psicóloga da Gerência de Saúde Mental e Preventiva da Subsaúde, que compõe a estrutura da CEPLAD. Marcela, muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Oi, obrigada pelo convite, Ana Paula. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos ver aqui só a apresentação. Tá transmitindo a apresentação? Não sei. Acho que agora tá. Tá bom? Eu fiz uma apresentação hoje um pouco diferente, porque eu acho que muito se fala também sobre suicídio. Eu estudo, trabalho com suicídio tem quase 20 anos, e ao longo desses 20 anos eu vi que muita coisa de informação se repete, de informação e desinformação se repete,
Então, eu tentei hoje trazer umas informações assim um pouco diferentes também e reflexões sobre toda essa questão do suicídio numa visão um pouco diferente também. Tá? Segundo Aristóteles, nós somos seres sociais, somos seres políticos. Né? Isso significa que a gente precisa viver em uma coletividade. A gente tem uma necessidade de se sentir pertencendo a alguma coisa. Né? A nossa relação com os seres humanos e sociedade, ela é dialógica. A gente influencia essa sociedade e essa sociedade ela também nos influencia. Nós nascemos numa sociedade, né? Então a gente não nasce do nada, a gente não nasce do zero, né? A gente já tem uma carga social, né? Nessa perspectiva que eu já nasço em uma sociedade, como que fica como que essa sociedade influencia no desejo de morte de uma pessoa, né? A gente vive numa sociedade, num modelo de sociedade que ele é baseado na desigualdade, na concentração de renda, na propriedade privada dos meios de produção. Esse modelo neoliberal ele é marcado pela competitividade e pelo individualismo, acarretando no isolamento social, na solidão e na ruptura fácil, né, das relações afetivas. Né? Assim, o Bauman já traz muito isso, dessa modernidade líquida, das relações líquidas, as coisas se desfazem muito fácil. Né? Então, tem vidas, a gente tem um modelo de corpo, a gente tem um modelo a ser seguido. Só que se eu não me encaixo nesse modelo, eu já estou prejudicada. Né? Então, as vidas elas não são visualizadas, cuidadas, valorizadas e reconhecidas de um modo igual na realidade contemporânea. Né? Essa forma competitiva de viver, ela acaba nos levando a desaprender a ser numa comunidade, a viver numa comunidade. As sociedades elas vão se desenvolvendo, não só a nossa brasileira, mas assim, o mundo todo, sociedades humanas, elas vão se desenvolvendo por meio de violência, por meio de dominação de um indivíduo sobre o outro. Então, é conquista de terra, conquista de população, escravo, né? Então, a gente vai se construindo por meio de violências, tá? O indivíduo, então, ele impossibilitado de viver de maneira plena, às vezes ele vai encontrar nesse comportamento suicida a sua fuga. A forma como eu tenho para viver nesse mundo é não viver, né? Então a gente precisa entender que o comportamento suicida ele está inserido numa sociedade violenta, né? Não vivemos uma sociedade de paz, né? Tem que nós gostaríamos, mas não funciona assim. Só que a gente precisa então pensar que essa violência ela está estruturada em marcadores de gênero, de raça, classe, sexualidade, capacidade. E esses marcadores eles também estruturam os nossos modos de ser e estar, né, no mundo. Eles constroem as nossas relações sociais, eles constroem o modo como a gente compreende e experiencia saúde, educação, né, tudo. Então a gente vai vendo que os segmentos da população que mais se matam são aqueles que mais sofrem violência, tanto física quanto simbólica. A gente tem um modelo em saúde, de maneira geral, e em suicidologia especificamente, que ele é centralizado num caráter mais individual, no modo de intervenção, né, de resposta, interpretação, explicação do comportamento suicida. Então, a gente às vezes entende assim, não, mas essa pessoa tem uma ideação suicida porque está num quadro depressivo. Ou então, não, ele está pensando, ele teve esse comportamento porque estava alcoolizado. E a gente sempre vai tentando reduzir uma perspectiva individual. Só que essa perspectiva individual, ela não problematiza o contexto que a pessoa vive. Né? O fato de que muitas vezes condições mínimas de dignidade humana estão sendo constantemente violadas, muitas vezes incluindo o direito à própria vida, né? Então, uma vida danificada, ela denuncia uma teia de circunstâncias, de discursos,
de coerções, negligências, apagamentos e desconexões. Uma tentativa de suicídio, um suicídio efetivado, ele não é uma coisa isolada do contexto dele. Ele não pode ser entendido como uma forma, um comportamento individual daquela pessoa, né? Então, existe um contexto todo de violência, de apagamentos, né, de isolamentos, de rupturas, que a gente precisa entender, porque eu preciso entender isso para conversar com essa pessoa que está com esse comportamento, tá? Então, será que o sujeito precisa morrer para falar desse sofrimento? Então, eu trouxe algumas situações mais específicas para a gente pensar como essa noção de violência, como esses marcadores de raça, de gênero, de classe, eles precisam, não só em saúde mental, né, mas saúde como um todo, e na questão do suicídio, especificamente, que é o que a gente está trabalhando aqui hoje, né? Então, primeiro eu trouxe a população LGBTQIA+, que é uma população que sofre muita violência. E essa violência ela não é só física, né? Assim, a gente o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, mas a gente tem assim, incontáveis casos de pessoas homoafetivas que simplesmente por estarem andando na rua apanham, né? Então, essa violência ela não é só física, mas ela também está presente em todos os espaços, né? Por meio de preconceito, discriminação, isolamento, nos espaços escolares, nos espaços familiares, assim, todo mundo vai conhecer uma história de alguém que foi expulso de casa, ou que não é aceito, ou que não pode falar disso em casa, né? Nos serviços de saúde, nos locais de trabalho e nos locais de lazer, né? Quantas histórias a gente já ouviu, né? Que vai lá alguém no restaurante, no bar, vocês não podem fazer isso aqui, né? E aí vai se criando uma comunidade paralela, né? Existem lugares onde pessoas LGBT podem frequentar, outros não podem, né? É um lugar de família, mas que família é essa? Né? Então, essas violências, tudo isso são violências, tá? Numa amostra, uma pesquisa bem recente, né? Uma amostra de 30 mil participantes, foi mostrado que a propensão ao suicídio entre pessoas heterossexuais foi de 4%, enquanto de pessoas não heterossexuais foi de 20%. Então, as pesquisas hoje, epidemiológicas, elas não trazem, muitas delas, esse elemento, né? Assim, então, qual que é o gênero dessa pessoa? Qual que é a sexualidade dessa pessoa? Ela é uma pessoa homoafetiva, é um heterossexual, é uma pessoa trans, é uma pessoa bi? O que é essa pessoa? Pessoa cis? O que é? Não sei. Mas isso é importante para eu trabalhar com essas questões, tá? Pessoas LGBTI apresentam 5 vezes mais chances de idealizarem e tentarem suicídio do que pessoas heterossexuais. E a gente, né, eu acabei de falar essa questão da violência contra pessoas trans, o Brasil é um país que mais mata no mundo, e as pessoas trans, elas não suicidam porque são trans, não existe esse sofrimento só, mas é um sofrimento que vem agregado de uma sociedade que não aceita essas pessoas, que esse corpo, ele não é aceito, né? Então, essas pessoas, elas não são tratadas como pessoas. Então, como que eu consigo viver plenamente sendo quem eu sou, se eu não sou aceita dessa forma nessa sociedade, né? Então, o suicídio, essa forma de violência, ele pode vir como uma resposta a essa falta de pertencimento também. Com relação ao gênero, né? A gente já sabe há muitos anos, bem fato sabido, né? Mulheres tentam mais suicídios, homens cometem mais suicídio. Então, é muito comum eu escutar até hoje assim, mas ela está fazendo isso, mas mulher não se mata. Mulher tenta muito mais, ela faz isso para aparecer, porque o namorado terminou, então ela fez isso. E eu sempre respondo assim, tá, mas você vai pagar para ver?
porque uma hora ela está tentando, mas uma hora ela consegue, e não necessariamente está chamando atenção, né? Eu, pessoalmente, não gosto desse termo, né, de chamar atenção, mas se a gente pensar lá no início, né, será que eu preciso ter esse ato mais, assim, mais visível de um sofrimento? Porque o que eu estou falando ninguém escuta, tá? Então, ao invés da gente considerar que as mulheres costumam realizar tentativas de menor potencial letal, a gente precisa compreender as razões que as têm levado a desejar a morte com maior frequência do que os homens, tá? Outra questão também muito importante sobre essa questão de gênero é que os homens, eles, né, se valem de métodos mais letais. Então, mulheres tentam mais, assim, com ingestão de medicação, né? E homem com arma de fogo, com enforcamento, né? Então, existem homens que, né, usam métodos mais letais. Mas só que, por que isso também pode, assim, uma das teorias, né, se fala hoje, por que homens tentam métodos mais letais? E aí a gente cai na questão da masculinidade, né? O homem, ele precisa ser viril, ele precisa ser um sucesso em tudo que ele faz. Isso é virilidade, sinal de força. Então, um homem, né, possivelmente por causa disso, ele vai direto no método mais letal, que é para não ter chance de fracasso mesmo, né? A tentativa, ela precisa ser infalível, porque vai que ele não morre, e aí ele é fraco, né? Então, também, essa questão do machismo, ela também se faz presente, e a gente precisa pensar nela nas intervenções de suicídio. Com relação ao suicídio, a população rural, né? É interessante que, assim, um dos dados que a OMS traz, assim, né, que é o fácil acesso ao método, né, como um fator de risco, né? Então, se tem fácil acesso à arma de fogo, existe uma chance maior. Se a pessoa já tem uma ideação e ela tem um fácil acesso àquele método que ela tem a ideação, aumenta a chance da pessoa ir lá e efetivar, né? Só que, assim, um dos dados que a OMS traz seria para a população rural um fácil acesso a agrotóxicos, né? Só que a gente vê no Brasil que o principal método não é a ingestão de agrotóxico, não é intoxicação, mas é enforcamento para a população rural, tá? Mas a gente vê o quê? Que existe uma intoxicação, muitos casos de intoxicação por agrotóxico na população rural. Justamente porque não tem equipamentos, EPIs, às vezes necessários, se está na fazenda, precisa ter uma produtividade, ele precisa ter contato com aquela substância e acaba acontecendo uma intoxicação, né? E essas intoxicações, é comum elas também acarretarem transtornos mentais, terem casos de ansiedade e até epilepsia, esquizofrenia, várias coisas são relatadas, vários transtornos. E a gente tem que pensar também a própria condição da população rural, né? Então, as condições degradantes da vida humana, a precariedade das condições de vida, o desgaste físico dos longos anos de trabalho, porque o trabalho rural, ele é desgastante, tá? As intoxicações agudas e crônicas, os agravos mesmo, por conta dessas intoxicações, né? Então, a gente tem vários relatos, vários casos também de abortos, né? Então, câncer também é muito comum, ansiedade e depressão. Essas coisas, elas trazem esse sentimento de fracasso e desesperança, né? Que são dados relacionados à ideação suicida. Com relação à população indígena e negros, a população indígena, ela, nas taxas comparativas, é a população que mais tem casos, né, que tem as taxas mais altas. Então, a população indígena, ela está hoje por volta de 3 vezes maior do que a população geral. Então, de 18 casos para 100 mil habitantes, a taxa, principalmente no norte e no centro-oeste, né? Então, a gente tem que pensar também por que essa população indígena tem essas taxas tão altas,
né? E a gente tem que pensar também que são populações que têm um problema sério de invasões de terra, né? E também desconexões dessa terra, né? A gente tem hoje toda essa questão que está tramitando do marco temporal, e a gente sabe assim, o indígena, a relação dele com a terra é diferente da gente. A gente vai lá e compra um apartamento, mas na verdade, ou compra, aluga, sei lá, né? Mas eles não. Então, pode ser que aquele rio ele tenha um significado diferente, aquele morrinho tenha um significado diferente, e eu não posso só recortar um pedaço de terra, ou eu não posso pegar uma tribo inteira e levar para outro lugar. Isso não existe, porque eles são conectados àquele espaço, né? E aí a gente começa a criar essas desconexões. São muitas invasões em terra indígena. A gente teve toda essa situação dos garimpeiros no norte, né, e intoxicação do rio, né? Teve o genocídio Yanomami, que foi colocado aí no início do ano. Então, a gente precisa entender todo esse contexto para entender por que um indígena ele se mata mais do que o resto da população brasileira, né? Não é só uma questão de não ter acesso à saúde, mas existem várias violações de direito, né? Com relação a negros, né, a gente sabe também que no Brasil a gente tem uma mortalidade muito grande de jovens negros. Então, mesmo assim, a mortalidade, né, a gente tem um risco aumentado de 45% de morte autoprovocada quando comparado aos jovens brancos da mesma faixa etária, né? Esse grupo ele é especialmente vulnerável devido ao preconceito, à discriminação racial e ao racismo estrutural que vivenciam. Então, assim, a gente também já tem bem estabelecido isso, como essa discriminação, esse racismo, ele já vem desde a escola. Então, às vezes, os professores já tratam diferente. Eu tenho uma pessoa que eu acompanho que ele fala que ele já sofria preconceito, e isso desde pequenininho. É uma pessoa inteligentíssima, mas ele já sabia que aquele trato estava diferente, né? Mas ele não queria ir para a escola. Então, isso atrapalha a escolarização, a alfabetização dos alunos, né? Então, como essa pessoa que já não foi escolarizada de uma maneira segura, como é que ela chega na idade adulta, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar. E então, já para finalizar, assim, as minhas reflexões finais, né? A gente compreende o comportamento suicida como uma normalidade, né? Assim, como que essa pessoa está querendo morrer, né? E a OMS, né, já há mais de 20 anos, coloca isso assim, que 90% dos suicídios eles podem ser prevenidos. Só que o que isso significa? Que impacto que tem essa frase nas pessoas que ficam, nas pessoas que acompanham, que vivem, os familiares, os colegas de trabalho, os professores dessas pessoas que tentam suicídio? Então, que impacto que tem isso, né? Fora que, se eu pensar só, de novo, no caso individual, eu desloco os problemas coletivos, sociais, culturais, políticos, econômicos, para a esfera do individual, né? Então, isso tudo se reduz a uma natureza biológica, como se fosse se resolver por meio de medicalização, psicoterapia, e nem sempre vai, porque o contexto que a pessoa vive é um contexto de violação de direitos. Então, eu posso ouvir essa pessoa, eu posso ajudar no que eu conseguir, mas o contexto dela ainda é um contexto violento, né? Então, nem tudo vai mudar, e a ideação pode continuar lá a vida toda, né? O sofrimento ele não pode ser compreendido só do ponto de vista da patologia, mas ele tem que ser interpretado como uma não conformidade do sujeito também como meio, né? Então, a gente vive nesse ambiente competitivo, né? De acumulação de bens. Mas e se eu não consigo acumular? Porque, né, ganho um salário mínimo, o que eu ganho ele paga aqui conta, comida, aluguel, eu não vou ter aquilo que o bilionário tem.
né? E que sofrimento que traz isso? Porque a gente vive numa constante corrida. Então, o que isso significa? Que impacto que isso tem na saúde mental das pessoas? O suicídio, nem a prevenção, eles têm que ser reduzidos a uma intervenção individual, né? A gente tem que pensar em termos de sociedade, que sociedade que a gente tem, que comunidade que a gente tem, né? O que é que pode ser feito para isso? Então, é preciso retomar as tradições comunitárias, resgatar os laços que preservam as comunidades, né? Eu não posso, por exemplo, dizer para uma mãe solo que está sofrendo que ela precisa fazer atividade física, porque senão a medicação, a psicoterapia, nada vai fazer efeito direito. Ou que ela precisa ter um hobby para ela precisa fazer coisas que ela goste. Só que a vida dela é super corrida, ela não tem com quem deixar esse menino, esses filhos. Como é que ela vai fazer uma atividade física? Então, a ideia é a gente conseguir ter laços comunitários, né? Ela pode sair se ela tiver, às vezes, ali alguém, uma vizinha, uma colega, sei lá, que olha o menino meia hora, depois ela olha o menino da vizinha por meia hora, e a vizinha consegue fazer lá o que ela precisa fazer. Então, as pessoas, as crianças, elas precisam ser cuidadas de maneira coletiva. É impossível cuidar de uma criança ou cuidar de uma casa ou cuidar de uma família sozinho, isso não existe. Tá? É necessário coletivizar o cuidado, entendendo que parte do sofrimento é justamente a individualização disruptiva, né? Então, a gente é alienado da sociedade e espera-se que a gente viva de maneira plena, né? Sem querer sair dessa realidade. Então, a gente precisa pensar as práticas de prevenção de saúde, de suicídio, né? Pós-venção, promoção de saúde, para um olhar assim, além do modo individualizante, biologizante, psicologizante, né? Então, a pessoa tem um quadro de ansiedade, não, eu vou tratar aqui essa depressão da pessoa e aí ela vai ficar bem, né? Não vai funcionar assim. Então, a gente precisa pensar para além disso, e o nosso discurso ele não pode reproduzir essa ideia de que não pode tirar a vida, né? De que a gente precisa permanecer vivo, mas eu vou permanecer vivo para quê? Né? Que sociedade é essa que eu vou ficar viva? Para quê? Né? E a resposta básica é: você não pode morrer porque você tem que produzir, você tem que cuidar de alguma coisa, né? E não você precisa viver para você ter uma vida saudável, uma vida desejável, com direitos, né? A uma vida plena, garantidos, né? Para isso, assim, eu trouxe 3 indicações de leitura que podem ajudar a gente a repensar os nossos discursos também de promoção à saúde, né? O Achille Mbembe, da Necropolítica, porque ele vai trazer para a gente assim, que existem várias formas da gente aniquilar, às vezes, uma população, não só por meio dessa dominação. Então, quando eu vou acabando com serviços de saúde ou eu vou acabando com serviços de educação, isso é a necropolítica, uma política pensando na morte, na eliminação das pessoas. O segundo livro é um livro desse ano, Os Farrapados, do jornalista César Callejon, que ele vai trazer como a nossa sociedade, especificamente brasileira, ela vai sendo construída por meio de processos de dominação. Tá? E essas desigualdades elas vão sendo estabelecidas e continuadas, né? Elas não acabam, né? Quando se acaba a escravidão no Brasil, né? Nunca acabou. E o terceiro livro é Repensando o Suicídio, que são justamente trazendo essas práticas mais de repensando tudo em termos de pertencimento. Então, o que a gente está fazendo, que sociedade é essa que a gente tem, como que a gente pode abordar certos temas e olhando
para essas pessoas de acordo com a raça dela, de acordo com o gênero, de acordo com a sexualidade, de acordo com tudo isso, tá? A classe social, né? O meu discurso ele não pode ser o mesmo para todas as pessoas, porque as pessoas são diferentes, tá? E o que eu tinha para dizer é isso. Obrigada, meu e-mail, telefone aqui da gerência, e é isso. Doutora Marcela, nós é que agradecemos a sua participação. Muito importante esse compartilhamento de dados e também essas indicações finais aí que ficam como sugestão de leitura. É importante que a gente olhe para si mesmo e de tudo que foi dito, fica aí a questão da prevenção, né? A gente precisa olhar para si mesmo, olhar para os nossos familiares que estão ali conosco no dia a dia e também da parte institucional, do colega, do servidor que senta ao lado, de todo esse envolvimento, e daí a importância dessa sensação de pertencimento e do trabalho em coletividade. Nossos agradecimentos, foi muito boa a sua palestra, e fica aí o convite para retornar quando puder. Marcela, obrigada pelas suas palavras. Eu achei muito interessante as suas colocações em relação a determinados segmentos da população, né? Negros, índios, populações vulneráveis. Até foi feito um comentário durante a sua fala em relação às estatísticas que foram apresentadas. Então, realmente é importante medidas não só individuais, mas medidas coletivas, que a gente sempre esteja atento, como a Ana Paula Cardoso falou, ao outro, ao nosso familiar, ao nosso colega de trabalho, ao contexto em que a gente vive, porque muitas vezes ao nosso lado nós não estamos vendo que pessoas estão sofrendo. Mas, mais uma vez, muito obrigada, e eu gostaria de chamar aqui agora o Dr. Carlos Guilherme para continuar o nosso webinário. Bem-vindo, doutor Carlos. Seja bem-vindo, doutor Carlos. Olá, boa tarde. Uma excelente palestra, e ao final nós vamos fazer as considerações e ver se tem alguma pergunta para vocês responderem, tá bom? Ótimo, perfeito. Obrigado. Agradeço o convite, parabenizo pelo evento, esse webinário aí, o INAS, na campanha de setembro, em ação de Setembro Amarelo. É importante que a gente envolva mesmo na campanha de maneira adequada, e vocês vão ver, eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho até o motivo disso, né? Eu trouxe aqui uma apresentação, tentar projetar. Tentar colocar aqui a apresentação. Ainda não foi. Mas eu tentar trazer um pouquinho sobre a questão até dos transtornos mentais. Meu nome é Carlos Guilherme, eu sou médico psiquiatra, e, inclusive, essa é a minha declaração de conflito de interesses. Vocês estão vendo a apresentação? Abriu ou não? Agora sim. Muito bem, então, essa é a minha declaração de conflitos de interesse, né? Eu sou médico psiquiatra, eu sou diretor aí de 2 associações, das quais exerço trabalho honorífico, enfim, é um trabalho voluntário, não ganho, não recebo absolutamente nada por isso. Não tenho qualquer tipo de vínculo político com ONGs, né? Não exerço nenhum cargo público, não tenho nenhum conflito de interesse com laboratórios de medicamentos ou indústria das drogas, né? Álcool e outras drogas. Então, aqui, eu estou querendo mostrar meu conflito de interesse até para dizer que eu sou psiquiatra e meu conflito de interesse é com a psiquiatria, com as pessoas que padecem de transtornos mentais e de quem realmente precisa de tratamento adequado.
Eu tenho aqui, até para a gente falar um pouquinho sobre os transtornos mentais, o que são os transtornos mentais, né? Como que a pessoa está vulnerável, como que a pessoa pode desenvolver uma doença psiquiátrica. A gente tem que lembrar que a doença mental, todas elas têm influências genéticas e ambientais. Então, existe uma correlação tanto do determinismo genético com fatores ambientais, e nós ouvimos há pouco a colega, a doutora Marcela, falando sobre isso. Então, essa interação entre esse determinismo genético e mais fatores ambientais podem determinar uma doença mental. Isso pode começar em qualquer idade. Inclusive, a maioria dos quadros psiquiátricos, eles iniciam até os 25 anos de idade. Então, 80% dos quadros psiquiátricos começam até os 14 anos e 50% dos quadros psiquiátricos começam até os 14 anos e 80% até os 25 anos. Ou seja, na idade, de fato, ali muito precoce, a idade ainda jovem, né? Criança, adolescente, eles estão sujeitos a isso, adulto jovem, e que geram muito prejuízo na vida, pode gerar muitos prejuízos na vida das pessoas. E como qualquer outra área da medicina, ou como qualquer outra doença, algumas doenças psiquiátricas requerem tratamento contínuo. E aí é por isso até que a gente deve fazer um tratamento de maneira adequada, com os profissionais competentes para isso. Então, se eu tenho uma doença reumatológica, você procura um reumatologista. Se tem uma doença renal, você procura um nefrologista. E quando tem uma doença psiquiátrica, normalmente as pessoas não buscam o psiquiatra, não procuram os profissionais que poderiam fazer o tratamento adequado. Isso traz consequência, tanto para ele quanto para as pessoas à volta, para a população, inclusive no nível de desempenho dela, em qualquer área, ainda que em atividades de lazer. Então, ela tem queda do rendimento, do desempenho, mesmo naquelas atividades que ela considerava prazerosa. Aumenta as taxas de doenças, e a gente está falando de qualquer outra doença, inclusive doenças infecciosas. É comum vermos isso, né? Colegas de trabalho, pessoas próximas que frequentemente adoecem por infecção de garganta, por infecção renal, e muitas vezes relacionada ao estresse, relacionada à ansiedade, relacionada a alguma doença psiquiátrica. Então, a pessoa fica mais vulnerável, ela tem queda ali da imunidade e fica mais sujeita a doença. E aí, inclusive, taxas de absenteísmo, presenteísmo aumentam, rotatividade em qualquer área. Então, inclusive nos grupos, que seriam os grupos de hobby ou de lazer. Então, as pessoas que começam atividades e abandonam, e levam, inclusive, a acidentes de trânsito, acidentes domésticos e até invalidez. E aí estamos falando aí da aposentadoria precoce. E lembrando que das causas de aposentadoria precoce, aposentadorias por invalidez, nós temos aí diversas doenças psiquiátricas como responsáveis por isso. Esse número oscila um pouco de acordo com quais são os dados, né? Se são dados do INSS, de algum órgão específico, mas dentre as 10 causas principais de afastamento do trabalho, nós temos 4 ou 5 que são psiquiátricas, e algumas delas levando à incapacidade, à aposentadoria, inclusive precoce, a invalidez. Estima-se que dentro da população ativa, então, adultos jovens, ou idades até, idade de trabalho, na faixa etária aí de trabalho, né? Nós temos 30% da população com transtornos mentais, que são considerados menores, e até 10% da população com transtornos mentais graves. E aí eu coloquei aqui algumas causas de incapacidade, e pode levar a incapacidade em todas as áreas, não só do trabalho, que isso fique claro, né? Até porque nós não temos só
inclusive, está dentro dos critérios diagnósticos. Você não pode ter um prejuízo, uma queda do rendimento ou uma incapacidade em uma única área. Na verdade, são em diferentes contextos. Então, 5 de 10 causas de incapacitação, nós temos aí depressão, esquizofrenia, transtorno de humor bipolar, alcoolismo, aqui não entrou aqui as outras dependências que têm gerado muita incapacitação, e o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Isso gera um impacto muito grande. E aí a gente está falando dos custos mesmo das doenças mentais, e aí não só os custos diretos, que são aqueles que são gastos com tratamento, com serviços de saúde para atendimento de pessoas que têm algum tipo de doença mental. Estamos também falando dos custos indiretos, porque são pessoas que, de fato, adoecem por outras várias causas clínicas, hipertensão, diabetes, AVC relacionado a doenças, a transtornos psiquiátricos, obesidade, dislipidemia, síndrome metabólica, tudo isso relacionado a transtornos psiquiátricos, né? A dependência química. Então, nós temos diversas outras doenças que geram um impacto muito grande, custos elevados e de tratamento, e os custos também por oportunidade de renda não gerada, principalmente em função aí dessa incapacidade ao trabalho. Então, nós chegamos no conceito, falando de capital mental e bem-estar mental. Quando a gente fala da riqueza de uma população, riqueza de um país, a gente deveria medir a riqueza de um país através do capital mental, né? Que seriam recursos cognitivos e emocionais, que aí inclui essas habilidades, que seriam as habilidades cognitivas, por exemplo, quanto que eu consigo aprender, ou consigo me adaptar a diferentes situações, né? Então, esse conjunto de recursos cognitivos e como a pessoa é capaz de contribuir para a sociedade, para a qualidade de vida dele e das outras pessoas, isso é chamado capital mental. Então, quanto mais alto o capital mental de uma população, quanto mais alto o capital mental de um país, mais rico deveria ser considerado aquele país, aquela população, né? A gente está falando das questões financeiras, mas a forma como as pessoas lidam com as situações ou são capazes de se adaptar às adversidades. E quanto mais alto o capital mental, mais alto o bem-estar da pessoa, bem-estar mental e bem-estar físico. Isso aí, então, o bem-estar mental definido como processo dinâmico no qual o indivíduo é capaz de desenvolver seu potencial, trabalhar de forma produtiva, ser criativo, estabelecer bons vínculos, né, relacionamentos fortes, positivos, e contribuir com a população, com a sociedade, com a comunidade. Então, quanto mais elevado o bem-estar mental, maior o capital mental daquela pessoa. E vice-versa, quanto mais você desenvolve seu capital mental, mais alto será seu bem-estar também. Então, é a riqueza da população, exatamente o capital mental. Então, investir nisso é o que deveria ser feito lá desde o início, desde do planejamento familiar, desde dos primeiros anos, primeira infância, né? Os primeiros 1000 dias de vida do indivíduo deveria receber mais atenção para a gente conseguir desenvolver bem esse capital mental. E falando disso, falando do capital mental e bem-estar mental, a gente está falando de prevenção das doenças psiquiátricas, dos principais transtornos mentais. Aqui eu destaquei alguns, e até para esclarecer o que seriam essas doenças, né? Nós temos diversas doenças psiquiátricas, e aqui eu trouxe as mais conhecidas, inclusive. Por exemplo, os transtornos de ansiedade, dos quais a gente tem transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, que tem aí uma prevalência, uma alta prevalência, né? 5% da população, transtorno de estresse pós-traumático. Então, essas pessoas que são vítimas de violência, que sofrem, de fato, algo
alguma violência, um estresse grave, e a partir daquele estresse ela tem uma mudança de comportamento e começa e desencadeia sinais e sintomas da esfera mental, assim, da saúde mental. Também a gente vê com a alta prevalência transtorno de ansiedade social, prevalência de até 16% da população, e transtorno obsessivo compulsivo. Esses são os exemplos dos transtornos de ansiedade. Depois, até nos esclarecimentos, poderíamos falar um pouquinho, caso seja de interesse da audiência, né? Os transtornos de humor, os dois principais, é a depressão maior ou depressão unipolar, que é a depressão que a gente conhece, que tem uma prevalência alta de até 25% das mulheres e até 12% dos homens apresentam episódios depressivos ao longo da vida. E o transtorno de humor bipolar, que caracteriza como oscilação do humor, né, em que a pessoa tem episódios depressivos alternados com episódios de hipomania, de elação do humor ou de mania. E se a pessoa tiver, só a título de esclarecimento, episódios de mania, que seria uma elação do humor, a pessoa eufórica, agitada, de forma muito intensa, ela não precisaria ter o outro polo, né? Não precisaria ter depressão para o diagnóstico de transtorno de humor bipolar. E aí nós temos a maior incidência, o início desses quadros, entre 20 e 40 anos, com um pico entre 25 e 35 anos, e está entre as principais causas de incapacidade e, principalmente, perda da qualidade de vida, né? Tanto depressão quanto transtorno de humor bipolar. Depressão, a gente conhece, né? O humor rebaixado, deprimido, falta de interesse, de vontade. E aí vem a alteração do sono para mais ou para menos. A mesma coisa para o apetite, né? Aumentar ou diminuir o apetite. Normalmente acompanhado por redução da energia, redução da libido e da motivação. A pessoa pode ficar mais lentificada, sentimentos de culpa, desesperança, e aí entra a questão da ideação do pensamento de morte, pensamento de suicídio. E o que é pior, menos de 1/4 das pessoas que têm diagnósticos de depressão têm acesso a tratamento. A gente está falando aqui 25% de acesso das pessoas com depressão, com mínimo acesso, não estamos falando até de tratamento adequado com profissionais especializados. Essas pessoas sequer têm acesso a tratamento. E é isso que leva os quadros psiquiátricos serem tão graves, né? Qualquer doença que não é tratada no início, ou que tem anos de evolução, ela pode ou cronificar, ou pode se agravar muito pelo não tratamento. E aí o tratamento adequado é capaz de, eficiente para reduzir 75% de absenteísmo, aumentar a produtividade. Em especial, a gente fala da qualidade de vida, né? Então, quando você tem acesso ao tratamento adequado, você tem aumento da qualidade de vida. Mania, a gente falou rapidamente, né? Essa euforia, que pode ser por euforia, em alguns casos, isso vem até com a sensação de prazer, então pode ser prazeroso, mas pode vir também acompanhado por disforia, que é intensa irritabilidade. Então, nesses quadros, normalmente a pessoa tem aumento da energia, aí ela dorme menos e já se sente reenergizada, né? com mais energia ao longo do dia. E, frequentemente, essas pessoas se tornam intrusivas, se metem em conversas das outras pessoas, ficam hipersexualizadas, mais impulsiva, como o humor está elevado, ele infla a autoestima, então ele fica com a autoestima mais elevada. Então, esses são alguns dos sintomas dos quadros de mania, que seria, a grosso modo, o contrário de depressão. Aí a pessoa pode falar mais,
ficar com o discurso mais acelerado. Então, como os pensamentos estão mais acelerados, a pessoa fica mais distraída. E aí, aqui a gente está falando de momentos em que a pessoa tem esses episódios alternados lá com os episódios de depressão para diagnóstico de transtorno de humor bipolar. Só a mania isolada já seria um diagnóstico de transtorno de humor bipolar, né? Como dissemos. O transtorno por uso de substância, né? E aí a gente fala tanto de álcool como de outras drogas, então temos uma prevalência alta, infelizmente, nos últimos anos, e até em consequência da pandemia que nós tivemos de Covid, nós tivemos um aumento aí da prevalência de dependência química, tanto de álcool como de outras drogas. A esquizofrenia, que aqui eu destaco por ser das doenças, dentre todas as doenças, eu não estou falando de doenças psiquiátricas, dentre todas as doenças, a esquizofrenia é a que mais impacto leva para a vida da pessoa, que mais anos de vida produtivo e de saúde física e mental tira da pessoa. Na pandemia, nós ouvimos, por exemplo, quanto a Covid era letal nos pacientes, nos idosos, que tinham algumas comorbidades. Mas o índice de letalidade nos pacientes padecentes de esquizofrenia é tão alto ou mais elevado do que nos idosos. Então, e é uma população que não recebeu e não recebe atenção, infelizmente, e não recebeu ao longo da pandemia, apesar do alto índice de letalidade nos casos de Covid. E aí eu destaquei alguns fatores de risco, que nós temos diversos fatores de riscos, e aqui para adoecimento psiquiátrico, e consequentemente a gente está falando até da prevenção em saúde mental, prevenção do suicídio, tá? Então, alguns fatores de riscos biológicos incluem insônia, dor crônica, gravidez na adolescência, os fatores genéticos. Então, a pessoa tem determinismo genético para o adoecimento. E alguns outros, né? Inclusive complicações ali na gestação e no parto. Outros fatores de risco, saquei aqui os psicológicos, então déficits atencionais, dificuldade de leitura é um fator de risco, solidão, uso e abuso de substâncias. Então, veja, muito desses fatores de risco, esses fatores de riscos aí para adoecimento psiquiátrico, eles são evitáveis. A gente consegue atuar em muitos deles. Então, é importante saber disso, até para a gente tentar ajudar as pessoas ou tentar avaliar quais são os aspectos que você pode alterar ali no seu dia, inclusive para prevenir adoecimento psiquiátrico. Fatores de riscos sociais, nós vimos aqui o quanto as questões sociais trazem impacto, e esses aí estariam relacionados, seriam um dos fatores de riscos para adoecimento e, consequentemente, para tentativas e suicídios consumados. Então, abuso infantil e negligência, abuso de idosos, exposição à agressão, violência, trauma, baixa classe social, doença mental dos pais é um fator de risco social. Então, diversos eventos de vida estressantes, todos esses são fatores de risco, estão entre uns dos fatores de riscos aí que seriam sociais para desenvolvimento tanto de doenças psiquiátricas, e aí a gente está falando também do risco de suicídio. E destacar aqui fatores de proteção psicológicos, capacidade de enfrentar adversidades, lidar com estresse, estimulação cognitiva precoce. E aí foi por isso que eu destaquei esse estímulo nos primeiros 1000 dias de vida do indivíduo. Então, os primeiros 3, 4 anos de vida. É importantíssimo essa estimulação.
atividade física. Então, tem muitas coisas aqui que serviriam como fatores de proteção, aqui no caso, um tipo, que seriam os psicológicos, que são eficazes e poderíamos agir, né? E outros que são até mais difíceis de atuar, mas que também servem como fatores de proteção. Fator de proteção social, uma boa maternagem, comportamento seguro na gestação, interação entre pais e filhos de maneira positiva, o apoio social, isso é muitíssimo importante, é um fator de proteção em saúde mental. O que a gente está fazendo aqui hoje, que é promoção da saúde mental, isso se enquadra como fator de proteção. É por isso que existe a campanha de Setembro Amarelo, que, infelizmente, tem sido falado de qualquer maneira. E falar sobre suicídio previne, isso é comprovadamente eficaz para a prevenção de suicídio. Só que é falar de maneira adequada, levando informações baseadas em evidências, e isso é capaz de reduzir e, de fato, prevenir o suicídio. Não é fazer de qualquer maneira ou qualquer pessoa falar. Se eu fosse fazer aqui um evento sobre engenharia espacial, não seria eu que estaria falando, chamaria um especialista da área. Infelizmente, convidam para Setembro Amarelo pessoas que não têm o menor treinamento ou formação, ou poderiam falar, ou autoridade para falar sobre qualquer tema relacionado a isso. Então, essa interação entre fatores sociais, ambientais, biológicos, os fatores químicos, enfim, diversos fatores, é que levariam a aumento do capital mental, prevenção em saúde mental ou de quadros psiquiátricos. Então, nós temos aí algumas ações de promoção, né, que a ideia é promover saúde mental positiva, aumentar o bem-estar psicológico, a competência, resiliência, criar condições de vida e ambiente de apoio. Então, isso é promover saúde mental. E temos as prevenções. Aqui a gente traz um resumo, né? A gente está falando a grosso modo sobre promoção e prevenção, que tem um conceito muito mais amplo. Mas de prevenção, a gente tem como tanto reduzir, e aí prevenção dos transtornos mentais, a gente pode atuar em prevenção reduzindo os sintomas e reduzindo também a incidência do adoecimento. Tá? Tanto controlando, diminuindo fatores de riscos, quanto aumentando os fatores de proteção para a saúde mental. E a gente faz prevenção de diferentes formas. Algumas delas eu listei aqui, né? Então, uso de programas multivariados de promoção de saúde mental, treinamento e aumento de conhecimento sobre tópicos de saúde mental. Claro, quando a pessoa sabe que aquela falta de energia, aquela tristeza, perda de interesse nas coisas que antes eram prazerosas, choro recorrente, insônia, aumento de apetite, ganho de peso. Se eu sei que isso pode ser um episódio depressivo, eu procuro especialista para avaliação. Se eu não faço ideia que isso está relacionado a uma doença mental, ou que poderia estar relacionado a um adoecimento mental, você não busca ajuda. A pessoa sequer tem condições de buscar ajuda, mesmo tendo recursos ou acesso a tratamento. Mas ela não sabe, não tem acesso à informação. Então, identificar precocemente qualquer doença, inclusive os transtornos mentais, é a forma de prevenção também. E aí a gente está falando de conceitos avançados de prevenção, né? E aí disponibilização de aconselhamento psicológico para gestores, por exemplo, e funcionários. Isso aqui é um tipo de prevenção de saúde mental no ambiente de trabalho, tá? Então, intervenções que poderiam ser realizadas, assim, até para identificar e prevenir os transtornos mentais. Mapear precocemente e identificar os transtornos mentais. Sessões de workshops sobre saúde mental, até para as pessoas terem conhecimento do que é, do que se trata. Intervenções tanto individuais quanto em grupo. Sessões de aconselhamento no formato de psicoterapia breve,
isso se mostra eficaz. Medicação, em alguns casos isso é necessário, é um tipo de intervenção que pode ajudar, e muitas vezes, quando a gente está falando sobre transtornos mentais de moderado a grave, o uso de medicações, de alguma medicação, é fundamental. No Setembro Amarelo, a gente fala muito sobre isso, a questão da quantidade de transtornos mentais que estão envolvidos nas tentativas e nos suicídios consumados. As pesquisas mostram que até 98% das pessoas que suicidaram tinham alguma doença mental, tinham algum transtorno mental. A maior parte delas sem diagnóstico. Pessoas que tinham sintomas, mas não tinham conhecimento que aquilo era sintoma, não tinha informação que tinha um tratamento adequado, eficaz. Então, infelizmente, a doença mental está muito relacionada, de fato, ao suicídio e às tentativas de suicídio. Uma forma de prevenção é tratar de forma adequada esse adoecimento. Educação financeira é outra forma de intervenção eficaz quando a gente fala em saúde mental e adoecimento e prevenção dos transtornos mentais. Eu trouxe aqui, isso está aberto, tem fácil na internet. Esse trabalho foi publicado em uma força-tarefa do Reino Unido, que envolveu 16 países, assim, quase 500 especialistas de diferentes áreas que atuam em saúde mental, em saúde como um todo. E a intenção era conhecer o adoecimento ou até fatores de proteção, de prevenção, fatores de risco, tudo isso relacionado à saúde mental. O que é que eu posso fazer para evitar adoecimento psiquiátrico? Gente, isso aqui é um documento gigantesco, é aberto, tem no site do próprio governo do Reino Unido, eles disponibilizam isso, tem milhares e milhares de páginas, assim, divididas em diferentes seções. Eu trouxe aqui de forma muito resumida o que eles encontraram que seria como fatores de proteção em saúde mental. Então, a ideia é conectar mais com as pessoas, com a família, com os amigos, com os colegas, com as pessoas próximas, tanto em casa, no trabalho, na escola, enfim, na comunidade como um todo. Então, isso é um fator de proteção em saúde mental. Construir essa conexão é um fator de proteção em saúde mental. Ser ativo, então, seja ativo, dê um passeio, corra, passear, dançar, jogar. Exercício físico faz bem à pessoa. Buscar atividade. Então, ter um estilo de vida ativo. E outras pesquisas também mostram isso, que não é só a prática da atividade física, no sentido de ir lá para uma academia, fazer atividade física por tantas horas. Não é só isso, é ser ativo, subir e descer escadas, ser mais ativo, ao invés de ficar sentado, esperando qualquer coisa, ir de carro na padaria, então conseguir ir ou a pé ou de bicicleta. Então, ser mais ativo fisicamente é um fator de proteção em saúde mental. Aqui eles colocam como tome nota, mas é tentar entender o que se passa ao redor, estar ciente do que está acontecendo ao mundo, tentar refletir sobre as experiências de vida, né, da própria vida ou de outras pessoas. Mas é claro que isso aqui tem que ter medida, né? Nós vimos isso em meio à pandemia de Covid-19. Se a pessoa fosse para os noticiários de manhã, tarde e noite, eram tragédias e mais tragédias, e isso, é claro, é adoecedor. Mas você tem que estar ciente do que está acontecendo ao redor, ter conhecimento disso, tentar se engajar nessas causas, e, claro, tentando estabelecer o limite ali para que isso não seja adoecedor. Continuar aprendendo, então aproveitar o que nós estamos fazendo aqui hoje, aproveitar a oportunidade de aprender com as pessoas, com colegas,
descobrir coisas novas ali, de temas simples que uma pessoa ao lado, um familiar, um amigo, um colega de trabalho pode te ensinar, aprender a fazer coisas novas. Isso deixa a pessoa mais confiante, ainda que sejam coisas simples do dia a dia, né? E fazer o bem, proporcionar o bem, fazer algo para amigos, para estranhos, e não é uma coisa de esperar nada em troca, sabe? É tentar fazer o bem, ajudar uma pessoa que você vê que está com alguma dificuldade e você tem um retorno muito maior daquilo, né? A sensação de prazer e bem-estar por conta de ajudar as pessoas, ou tentar ajudar, ou promover o bem às pessoas. Então, esses seriam os 5 principais passos, né? Então, ser ativo fisicamente, ser mentalmente ativo, engajar no mundo ao redor, participar ativamente de associações, associação de comunidade, enfim, e promover o bem. Essas são as principais formas de proteção, promoção, prevenção de saúde mental. Aqui eu coloquei em destaque o site oficial da campanha Setembro Amarelo, onde nós podemos encontrar informações de qualidade, né, com embasamento científico, e tomar nota aí de aprender sobre o tema, que é o que nós dissemos aqui hoje na aula. Então, aprender sobre o tema e prevenir. Inclusive, tem cartilhas lá que mostram como fazer, como abordar pessoas com pensamentos de suicídio, né? Se a gente deve ou não falar sobre o tema, que existe a forma certa de falar, e, de fato, falar da maneira adequada é comprovadamente um fator de prevenção do suicídio, tá? Então, esse é o site da campanha, e me coloco aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida que surgiu aí ao longo da apresentação. Obrigado. Carlos, muito obrigada pela palestra, sempre brilhante. Realmente é muito relevante a gente estar atento aos fatores de risco. Uma das pessoas que estava participando no chat falou quantos fatores de risco. Então, vamos fazer a nossa parte e buscar os fatores de proteção. A gente gostaria também de colocar em relevância que o nosso plano de saúde, o GDF Saúde, ele contempla esses tratamentos. Então, há a possibilidade de ter acesso a psicólogos, psiquiatras, terapias em grupo, ter acesso às orientações necessárias, aos profissionais adequados, e o quão importante, no final, a sua observação de fazer o bem. Como diz o ditado, fazer o bem sem olhar a quem. Faz muito melhor para nós do que para o outro. Buscar estar interagindo, fazer atividades físicas. Então, excelentes dicas. E a gente agradece muito a sua participação. Gostaria de chamar também de volta a Marcela. E aí eu vou levar dois questionamentos aqui que foram feitos. Um deles, Marcela, foi a você, se as estatísticas que você apresentou em relação aos não heterossexuais, se são mundiais ou nacionais, quanto ao maior risco. Na verdade, é uma pesquisa norte-americana. Ok. Então, Gevita, está aí a resposta da Marcela, nossa psicóloga. E eu gostaria de lhe perguntar, doutor Carlos, essa incidência, essa estatística, né, do Brasil, uma morte a cada 45 minutos, e sendo que também ocorrem 20 tentativas. Dessas tentativas de suicídio, se o senhor vai falar, a maioria são mulheres. Qual é esse perfil? E com o tratamento adequado, medicação, psicoterapia e acompanhamento psiquiátrico, qual o percentual que a gente conseguiria prevenir em relação ao suicídio?
Eu vou começar até pelo final. É difícil a gente saber, de fato, o quanto assim, é prevenível à medida que a gente tem de estatística, né, que a maior parte das tentativas de suicídio e do suicídio consumado estão relacionadas a diferentes transtornos mentais. É claro que tem doenças que são muito graves, e aí fica difícil você prevenir desfechos ruins, né? Estou falando de outras doenças. Então, você tem uma hipertensão maligna, tem a hipertensão leve que a pessoa trata com atividade física, mudança de estilo de vida, com hábitos saudáveis, né? E tem a hipertensão arterial maligna, que a pessoa está tomando 6, 7, 8 tipos de antihipertensivo e ainda assim tem crises hipertensivas que o levam ao hospital, enfim. E aí poderiam ter as consequências mais graves. Então, todas as doenças são assim. Nós citei aí algumas vezes a questão da pandemia. Algumas pessoas tiveram Covid, sintomas leves, ou nem perceberam que estavam com sintomas, fez o teste, porque a parceria, a pessoa próxima ali estava com a doença, viu que estava positivo, mas não tinha sintoma nenhum. E tantas outras vidas foram ceifadas pela Covid. Então, toda doença é assim. E na doença psiquiátrica não é diferente. Só que as outras doenças, elas têm investimento para prevenção, para tratamento. Então, mudamos drasticamente a curva de mortalidade em doenças cardiovasculares, através de investimento, de conhecimento, quais são fatores de risco e proteção. Então, nós tivemos mudanças drásticas nas últimas décadas. Morria-se muito mais por infarto, por AVC, por essas causas. E por investimento, nós conseguimos mudar isso. Infelizmente, nas doenças, na saúde mental, a gente não tem esse investimento adequado, e aí as doenças, de fato, são mais graves e levam a esse desfecho, o pior desfecho possível, tentativa e suicídio consumado. As mulheres, a Marcela trouxe para a gente aqui, as mulheres são as que mais tentam suicídio, e esse é um dado relevante, até porque tem doenças que são mais prevalentes em mulheres, e os homens cometem mais suicídio, né? Então, usam métodos mais letais. Então, as mulheres tentam 3 vezes mais e os homens acabam morrendo 3 vezes mais por suicídio. E geralmente estão relacionadas às doenças psiquiátricas. Nós temos essas estatísticas, né, mostrando entre 90% e 98% de suicídio consumado, a pessoa preenchia critérios para diagnóstico psiquiátrico. A maior parte delas não estavam em tratamento, sequer tinham o diagnóstico. Então, o importante realmente é buscar o tratamento, estar atento para prevenção. Uma das pessoas perguntou se o senhor atende pelo plano do INAS, fica à vontade para responder. Então, eu tenho até dificuldade de falar isso, assim, que eu mostrei lá meus conflitos de interesse, outros conflitos de interesse que eu coloquei, sou concursado, atendo a gerência de saúde mental, atendo servidores ativos do GDF e faço consultório privado. Então, esses são meus conflitos de interesse, atuar pela psiquiatria. Então, por isso a dificuldade até em responder essas questões. Mas teve um ponto que foi tocado, até assim, esse acesso a tratamento, até o INAS, né, a pessoa poder ter acesso ao tratamento. Eu trago até uma experiência que trabalhei em uma época em uma operadora de saúde de autogestão e atuei na clínica dessa operadora de saúde de autogestão. E lá nesse órgão, de fato, tinha os mesmos índices que nós temos. Então, dentre 10 causas de afastamento do trabalho, dependendo do período, 4 ou 5 eram psiquiátricas. 4 ou 5 eram psiquiátricas. Das 10, 4 eram psiquiátricas. Em primeiro lugar, eram causas ortopédicas, e aí tinha lá outras causas, incluindo as psiquiátricas. E começamos a atuar na saúde mental, né? Na época,
eu era o único psiquiatra, depois entraram outros e tinha os colegas psicólogos também, todos muito competentes, atuavam fazendo atendimento a essa população, inclusive os servidores ativos dessa instituição, e nós conseguimos, através de tratamento, de acesso a tratamento adequado, tirar, dentre as 10 causas de afastamento ao trabalho, nenhuma era psiquiátrica. Não tinha nenhuma causa de afastamento, assim, das 10 principais. Claro que tinha gente que afastava, mas as 10 principais não eram psiquiátricas. A 11ª era a depressão, mas dentre as 10 não tinha nenhum psiquiatra. Então, conseguimos melhorar muito esse índice simplesmente fornecendo um tratamento adequado. E aí as pessoas falavam, né? Ah, meu colega, meu chefe faz tratamento, por que eu não posso fazer? Né? Então, no início, eu fui fazer uma palestra de Setembro Amarelo, lá na sede da instituição. Aí um paciente, no dia seguinte, fala, doutor, eu te vi lá, mas como é que eu ia... Não pude assistir, porque eu não ia levantar e dizer, eu vou participar de uma palestra do Setembro Amarelo. Não ia falar isso para as pessoas. Isso mudou completamente. Ao contrário, as pessoas chamavam, vamos lá, vai ter agora, e começaram a chamar as pessoas, e através disso, assim, da informação, mudou-se esse conceito, esse preconceito, e as pessoas buscavam tratamento. Cheguei ao absurdo, entre aspas, que seria até o mundo ideal, de atender diversas pessoas que não tinham nenhum quadro psiquiátrico. Eles iam falar, não, eu vim porque como a gente vai ao cardiologista, a gente vai ao ginecologista, eu vim para saber se a gente precisa fazer consulta preventiva de saúde mental. Seria um mundo ideal, né? Estamos longe disso. Por fim, a gente vai fazer a última pergunta para os dois. Como identificar o momento para procurar ajuda? Se vocês puderem resumir em breves palavras, eu acredito que esse é o principal questionamento do nosso webinário. Como identificar? Se começou a pensar, talvez já seja a hora, hein? Mas eu acho que ao sinal de qualquer diferença, assim, da pessoa comparada a ela mesma, né? Então, se de repente a pessoa dorme bem, mas aí já não está dormindo mais, né? Ou está dormindo mais do que costumava dormir, se sente que está mais irritável do que costuma ser, está mais ansioso do que costuma ser, né? Eu acho que a gente precisa comparar a pessoa também a ela mesma, ao normal dela mesma. Então, se a pessoa acha que já está um pouco diferente do que ela costumava ser, né? Em qualquer sentido, né? Eu acho que já é hora de procurar ajuda. Ou psicólogo primeiro, ou psiquiatra primeiro, né? Porque um vai acabar indicando para o outro, né? Mas eu acho que a qualquer sinal. Perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Assim, quando percebe que houve uma mudança de um padrão da pessoa, aquilo ali já é um sinal de alerta, né? Se eu tive queda do rendimento, e é o que eu falei, assim, eu adoro andar de bicicleta, eu vi que meu rendimento caiu muito. Aí você começa a observar que alguma coisa mudou, meu padrão mudou. Então, a partir dali, eu acho muito útil buscar ajuda. O mundo ideal seria até antes disso. Então, diante de uma situação de estresse, de conflito, de alguma coisa que eu estou com dificuldade de resolver, solucionar, ali já seria o momento, que ali eu vou buscar uma ajuda profissional, o psicólogo é o mais indicado, recomendado nesses casos. Eu procuro um psicólogo que vai me ajudar com essas questões, eu começo a me perceber melhor, enfim, e aí você lida melhor com as situações. Mas a gente está falando aqui até de adoecimento. Então, mudança de um padrão, queda do rendimento em qualquer coisa que seja, perda de interesse e perda de prazer nas coisas que antes eram prazerosas, com certeza isso é um momento de buscar ajuda. Maravilha. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês pela participação. Nosso tempo é precioso e o de vocês
eu acredito que muito mais. Então, agradeço, Marcela, agradeço, doutor Carlos, pela disponibilidade, a Subsaúde por ter liberado vocês para participar desse momento. E eu passo a palavra para a nossa presidente encerrar a nossa live. Bem, doutora, eu quero agradecer primeiramente a diretora, a nossa diretora Ana Paula Delgado. Ela tratou com muito carinho desse webinário e nós pudemos aí conferir a excelência dos profissionais escolhidos por ela. Como o doutor Carlos falou, esse tema é um tema muito sério e precisa ser abordado por quem tem esse conhecimento de causa, por quem tem esse envolvimento no atendimento aí, no dia a dia, nas estatísticas. Então, desde já, eu quero agradecer muito pela participação dos senhores, foi excelente, e nós pudemos aí conferir riscos, dados e os alertas de que a promoção e a prevenção está à nossa disposição e tudo começa por nós, né? Nós precisamos olhar para nós mesmos, identificando aí o que é que está saindo da curva do nosso dia a dia. Porque enquanto a gente identifica, é a hora, como bem foi dito aí pelos dois palestrantes, de procurar ajuda. Porque a vida vai ser sempre a nossa melhor escolha. Então, vamos cuidar, vamos olhar mais para os nossos conceitos, para as nossas queixas, para as nossas dificuldades, buscar ajuda e, enfim, promover o que a gente tem de melhor aí, a vida. Cuidando de nós, estaremos aptos para cuidar dos outros. Meu muito obrigada a todos. Quero agradecer a audiência e a participação de todos que estiveram conosco nessa nossa primeira live, que vai ficar disponível aí para que seja revista, compartilhada nos canais da CEPLAT. Muito obrigada a todos e excelente tarde. Obrigada. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.